Olá, boa noite. Eu acho que eu já estou ao vivo aqui com vocês. Tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje estou aqui para a gente poder bater um papo, né, muito especial sobre, né, eu coloquei esse tema, achei muito interessante a gente falar, né, que vai ficar tudo bem. E é sobre isso essa Masterclass de hoje. É para que a gente consiga, dentro do nosso coração, acessar essa esperança, né, em Cristo em primeiro lugar. Eu falo para mulheres que são mulheres cheias de fé. Eu fico impressionada cada vez que eu encontro vocês. Muito bem-vindas todas vocês aqui. Eu fico muito feliz porque eu encontro sempre mulheres sedentas de Deus, mulheres que amam o Senhor, que querem servi-lo de todo o coração. Isso é muito legal, isso é muito precioso. E ainda que nós passemos por situações difíceis na nossa vida, é muito importante que essa parte tão preciosa de dentro do nosso coração, ela não seja esquecida, ela não seja abafada, sufocada pelas circunstâncias, pelas coisas que nós passamos. Então, seja bem-vinda hoje aqui, porque vai ficar tudo bem. E por que, Eliana, que você propôs esse tema, propôs estar aqui mais uma vez? Porque eu sei que sim, há mulheres que precisam de ouvir essa mensagem, há mulheres hoje que pararam as suas vidas, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, que estão muito longe, muitas das vezes, daquilo que elas gostariam de estar vivendo em Deus, por conta do divórcio, por conta de tudo que envolve a vida de uma mulher cristã divorciada. E eu coloquei essa semana, ontem, um post sobre isso, né? Quantas mentiras nós temos acreditado, quantas coisas que a gente tem ouvido e muitas das vezes tem nos tirado do nosso lugar, onde que realmente é o lugar em que nós deveríamos estar, o lugar em que nós deveríamos estar vivendo coisas novas, né? Vivendo coisas que o Senhor tem para nós. Então é sobre isso, seja muito bem-vinda. E eu quero já de antemão, bem-vinda Sabrina, Elida, as meninas aqui que sempre me acompanham. Se você talvez chegou hoje, não sei em que momento esse vídeo vai chegar na sua vida, mas sabe de uma coisa, aguarde até o final, ouça aquilo que Deus tem para você hoje, porque é muito difícil caminhar sozinho. E eu vejo que muitas das vezes a gente, seja por vergonha, seja por sentimentos de culpa, a gente acaba se isolando na nossa dor, se isolando para não se machucar ainda mais. A gente se isola por quê? Porque às vezes a gente se vê numa situação em que a gente não vê apoio. E eu já estive nesse lugar e eu sei como é difícil, como é complicado. Aqui a gente não, eu sempre gosto de trazer a luz da palavra de Deus, a luz da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido, né? Porque eu sempre falo, uma coisa é a gente falar de algo que está distante, mas outra coisa é você falar daquilo que você sente na pele. É diferente, né? É uma coisa totalmente diferente. Porque quando a gente sente na pele, a gente entende, né? Bem-vindo também, se você que chegar aqui, entenda bem que Deus, Ele continua amando você, Ele continua te olhando de uma maneira especial. E às vezes a gente acaba se esquecendo disso, às vezes a gente acaba assim, nossa, mas agora não dá, Eliana, são muitas coisas. Eu te entendo, é muita coisa mesmo para resolver, é muita coisa para lidar. E se, além dessas coisas, né, a gente conseguisse, muitas das vezes, ter o apoio necessário, ter o suporte, né, principalmente, que eu falo aqui para mulheres no meio cristão, né, do meio cristão, seria muito mais, não fácil, eu digo, mas seria mais leve. Então, eu quero trazer hoje para você essa leveza, essa esperança de que sim, você pode ser restaurado em Deus. Por isso que é esse tema, eu falo o tempo todo disso, porque assim como antes, lá atrás da minha história, eu também acreditava e ainda acredito, né, na restauração. Deus pode restaurar tudo, Deus restaura sim, Ele restaura casamentos, Ele restaura a nossa história, Ele restaura a saúde, Ele restaura tudo, porque a Ele, né,
pertence à nossa vida. E por que não, né? Porque Ele não pode restaurar você, mulher, você que passou por um divórcio, você que está aí aflita, que você está sem esperança, que você está muitas das vezes achando que tudo na sua vida acabou, né? Achando que você se divorciou porque você não foi sábio o suficiente, né? Que essa é uma das mentiras, que você hoje não tem mais nada para viver em Deus, porque você talvez não esteja no formato, né? Vivendo aquele formato de família que talvez durante toda a sua vida você ouviu que é, né, o ideal. E nós não estamos aqui em momento nenhum falando contra a família, pelo contrário, né? O que me inspira a estar aqui é para que você entenda que aí onde você está, que aí existe uma família, que aí existe uma mulher vencedora, sim. Aí onde você está, não sei qual é o seu contexto. Ah, Eliana, mas eu me divorciei, mas eu não tive filhos. Você é uma família, entende? Ah, você tem filhos, você é uma família, você está num contexto de uma família. E muitas das vezes, por conta de uma, né, pessoa que, no caso, que hoje não exista esse outro membro da família, né, que seria o marido, ou para o homem que se divorciou, a esposa, é como se tudo tivesse acabado. Isso é muito sério. E é por isso que eu vou falar sobre isso. Se você entende que esse assunto é algo que também toca o seu coração, se você está realmente sentindo essa vontade de romper na sua vida, de sair mesmo desse lugar, fica até o final dessa live, que eu creio que vai fazer sentido para você também. Então, uma das coisas que eu sempre, em todos os meus atendimentos, eu percebo que as mulheres, uma das primeiras coisas que acontece quando a gente passa por divórcio é o nosso afastamento de Deus. De algum modo é como se houvesse um bloqueio, como se houvesse uma barreira que nos impedisse de acessar a presença de Deus, de acessar esse amor de Deus por nós. Por quê? Por conta de todas as feridas que envolvem aí uma separação, de todas as tentativas, de todas as frustrações que nós passamos. E muitas das vezes a gente acaba transferindo, né, ou achando que é porque Deus não ouviu as nossas orações. Eu já pensei isso. É porque, nossa, eu acho que eu não fiz tudo certinho como eu deveria ter feito. Ah, mas acho que, né, alguma coisa faltou, gente. E eu quero que você acalme o seu coração, tranquilize o seu coração e entenda que nós não temos o controle. Deus é que tem o controle de todas as coisas. Só que esse controle que Deus tem de todas as coisas, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso. Ele não é um Deus que força ninguém a nada. Ele não é um Deus aquele Deus que muitas pessoas ainda acreditam num Deus mais punitivo do que amoroso, entende? Sim, nós temos as responsabilidades sobre as nossas escolhas. Eu vou falar muito sobre isso hoje, sobre as nossas, sobre aquilo que a gente escolhe para a nossa vida. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida, existem escolhas, são escolhas, sim, são escolhas. Algumas você vai entender como uma escolha legal, outras não. E tá tudo bem. Eu quero que você entenda que, mesmo que você sinta no seu coração que você tenha errado de algum modo para chegar nessa situação, né, de se divorciar e de não, na sua mente, você cumprir aquilo que você se propôs lá no início, quando você se casou, que era o casamento para sempre. Todas as mulheres que eu encontro que se divorciaram, que se separaram, casaram para sempre, estarem casadas. Mas que isso, em momento nenhum, pode te diferenciar no sentido de te diminuir ou até mesmo te inferiorizar, né? E eu sempre trago isso nos meus conteúdos, que não é esse lugar de vítima que a gente deve estar. Não é esse lugar de fracassada que a gente deve estar o tempo todo. Mas, Eliana, mas é assim que eu me sinto. E tá tudo bem se sentir assim, mas isso é só um momento. Isso não pode se prolongar tanto na sua vida. E talvez hoje essa é a sua oportunidade de você, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso avançar um pouco mais, eu preciso sair desse lugar. Então, hoje eu trouxe 10 estratégias, 10 passos para que você na sua caminhada identifique assim, puxa, eu acho que isso está me atrapalhando. Então, será que talvez hoje você esteja acreditando nessas mentiras? Né? Uma das mentiras de que
eu me divorciei porque eu não fui sábia mesmo, então eu vou carregar esse peso, esse fardo durante toda a minha existência. Será que essa é realmente a verdade? Porque eu encontro mulheres que lutaram durante anos, com oração, com jejum, com lágrimas, com muita dor, muito sofrimento. E eu falo isso com bastante assim, firmeza, porque é uma coisa que é muito dolorosa no sentido de você pensar talvez que Deus não te ouviu. Pelo contrário, Deus ouviu todas as suas orações. Deus entende a sua dor, e é por isso que eu amo Jesus, porque Ele não tira de nós esse direito mesmo de sentir a dor. Ele não tem esse ameniza a nossa dor no sentido de, como muitas pessoas fazem, isso aí não é nada não, aconteceu isso, e já querem concluir coisas. Não, porque também você é assim, também o fulano é assim. E não, gente. Então a sua dor é legítima e Deus entende. E é por isso que você precisa tomar alguns passos, você tomar algumas atitudes para que você volte para o seu caminho, para que você continue a sua caminhada. Eu vejo muitas mulheres que pararam, que está passando tempo, e muitas vezes a gente comete esse erro achando que o tempo vai mudar, que o tempo vai sarar todas as coisas, e isso não é verdade. O tempo, existe um tempo, se necessário, para todas as coisas, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa parte de buscar viver o novo tempo de Deus para nós. E esse novo tempo de Deus para nós, ele pode começar a acontecer agora, começar a acontecer hoje. Porque muitas vezes a gente está esperando um outro fato novo acontecer. Não, mas agora quando eu concluir essa parte, e nós sabemos que todo um processo de separação, de divórcio, envolve várias etapas, envolve várias questões, que muitas vezes são dolorosas mesmo, e algumas, às vezes, são, que você pensa, meu Deus, como vai resolver isso? Entende? Mas aqui o ponto é aquilo que cabe a você, aquilo que Deus colocou na sua mão para que você dê esses passos, Então, assim, a minha primeira pergunta para você é: qual tem sido a sua postura diante disso? E talvez você hoje esteja numa posição desconfortável, mas uma posição que tem te abatido muito, sabe? Uma posição de frustração, uma posição de medo, sabe? Entende? De reclusão. Eu te entendo, isso é natural. E hoje o convite para você é para que você pense, reflita, qual tem sido a minha posição? Será que eu estou aqui escondida? Muitas mulheres escondidas não querem falar sobre o assunto, não querem lidar com a situação, porque ela é muito dolorosa. Só que existem coisas na nossa vida e quanto mais, tem aquela coisa, já pensou aí, pense em algo aí que você foi adiando, e ao invés daquilo se solucionar, aquilo acabou crescendo ainda mais. Então existem coisas na nossa vida que a gente precisa encarar, que a gente precisa olhar. Então qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua posição? E essa posição ela não é só física, essa posição ela é emocional, essa posição ela é espiritual. Muitas vezes, como eu falei no início, a gente se afasta de Deus no momento em que Ele mais quer nos acolher, porque nós estamos tão envergonhadas, nos sentimos tão fracassadas, tão mal, que a gente perde essa oportunidade de ser cuidada pelo próprio Deus. Então, hoje, o primeiro passo para que você consiga sair se você estiver em nenhuma dessas posições que eu falei agora, de solidão, de acuamento, como se você não pudesse se expressar, ou até mesmo escondida, que você tome uma nova posição. E esse primeiro movimento é a posição de se levantar para ser acolhida, para ser abraçada por Deus. Isso você pode fazer aí onde você está agora, mas você vai olhar assim, Eliana, mas está uma bagunça, a minha casa está uma bagunça. E pode ser a sua casa também física, entende? Porque às vezes tem que bagunça muita coisa. Talvez a sua casa está até arrumada, mas as suas emoções não estão arrumadas. Você está numa bagunça emocional, você não sabe mais qual direção tomar, você não sabe para onde você vai. E pode ser também que você esteja hoje,
que esteja tudo desorganizado também na sua vida financeira. E você fala, eu não sei por onde começar, porque é tanta coisa, né? São tantas novas demandas, tanta coisa para lidar sozinha. Eu vou falar também sobre isso, porque às vezes é nesse momento em que nós nos sentimos mais sozinhos, é que nós temos que tomar atitudes para que isso não seja um gatilho, algo para que faça com que a gente ainda se fique mais deprimida, fique mais triste. Não, agora é o momento de você dar a mão para outra pessoa, para alguém que você sinta que possa te ajudar, entende? Porque é nesse movimento que a gente vai realmente se fortalecer e conseguir vencer as nossas batalhas. Ou seja, é esse momento agora que o próprio Deus quer te acolher, quer cuidar de você, quer te consolar, entende? Então, isso não pode ser um motivo para que você saia, para que você se afaste dele, para que você fique longe dele. Pelo contrário, agora é o momento para você ser acolhida, para você ser amada por Deus, porque tudo começa na nossa vida com Deus. Eu sempre falo aqui, existe sim a minha vida com a minha família, a minha vida familiar, a minha vida na igreja, né, com as outras pessoas, no meu trabalho, mas em nada desse mundo é possível encontrar, sabe, o maior acolhimento do que nos braços do Senhor. E isso não tem nada a ver com ser de igreja X, igreja Y. Isso não tem nada a ver de ser de religião assim ou assado. Tem a ver com o ser cristão. Porque quando eu bato meu peito e falo, eu sou cristã, não importa qual denominação, isso não é tão relevante para que eu realmente me sinta amada e acolhida por Deus. Porque é nesse momento em que eu preciso estar me aproximando ainda mais dele. Então, tome essa nova postura, tome essa nova posição de se levantar, de correr mesmo para os braços de Deus, porque é lá que você vai ser acolhida. E aí onde você está, mesmo em meio à bagunça, talvez a bagunça emocional, a bagunça que talvez você esteja vivendo, financeira, espiritual, não importa. Por quê? Porque muitas vezes a gente está esperando, não, eu vou arrumar isso aqui para poder... Aí sim eu vou poder fazer isso, aí sim eu vou poder buscar a Deus, aí sim eu vou poder dar esse outro passo para viver uma nova história. Não, é onde você está, porque é assim que é a nossa vida, né? A gente não precisa esperar. Se eu fosse esperar condições perfeitas de fazer tantas coisas, né? E que nesses anos eu tenho passado e tenho vivido tantos milagres de Deus, eu jamais teria chegado até aqui. Por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa tomar passos. Eu acredito que todos os passos aqui que eu trouxe para vocês são passos de fé, e esse é o primeiro passo de fé. Porque sim, por muito tempo eu não queria falar sobre isso, não queria falar sobre essa parte da gente usar assim a nossa fé, né? E enfim, mas Deus foi trazendo luz ao meu coração, porque isso faz parte de mim, né? Isso faz parte de quem eu sou. Por isso que ser cristã é o mais importante, é o que é mais profundo na sua vida. Não é a sua denominação, não é o título que você tem, porque muitas mulheres às vezes acabam se perdendo nisso, né? Ou olhando um título, um cargo como uma fuga. Isso não pode fazer parte para alimentar, né, a sua autoestima, para que você se sinta alguém de valor ou não. Isso não as define. Então é isso que eu quero dizer para você, para que você volte o seu olhar. Em primeiro lugar, dê esse passo de se levantar e correr para os braços do Senhor, para que você seja acolhida em primeiro lugar por Ele, porque não há outro lugar em que nós possamos encontrar o verdadeiro amor, né, senão em Cristo, porque é nele que o amor dele se revelando para nós é o que nosso próprio amor é ativado também, né? Que a gente ouve falar assim, mas como que eu sei que eu tenho que me amar e tal, mas eu não sinto isso. E esse é o primeiro passo para que você consiga, de fato, reconhecer em você esse amor. Então, onde você está? Não espere assim, eu não vou organizar aqui para depois fazer. Não. Esse passo de se levantar em Deus e começar a caminhar para Ele precisa ser efetivo, ele precisa ser de um passo de entrega total, sem se preocupar
com contextos, porque muitas vezes são esses rótulos, são essas exigências por uma aparência que nos afastam de Deus. Então, que você hoje, mesmo ferida, mesmo machucada, mesmo ainda se sentindo mal, mesmo com raiva, com sentimentos que ainda não são aqueles que você gostaria de estar sentindo, você dê esse passo de se levantar para o Senhor, porque é lá que você vai encontrar, é nele que você encontra o amor maior, né? Que você fala, o amor, esse amor verdadeiro, porque a gente às vezes, depois de uma decepção, de um rompimento, né, de um relacionamento, de um casamento, é muito comum a gente ficar meio frustrado em pensar, se não acreditar que possa viver algo, né, novo, tanto na vida amorosa quanto em outras áreas da vida, tipo meio que fica meio descrente de muitas coisas. E hoje eu quero te dizer que você pode resgatar sim essa esperança de acreditar, gente, porque não, eu sempre falo isso, nem todo mundo é igual. Antes eu tinha essa mentalidade também de achar, né? Porque quando você é filha, você fala, não, nenhum homem presta, nenhuma igreja presta, não sei quem presta. Não, e não é assim. Em todos os ambientes existem pessoas que fazem, né, boas escolhas, pessoas de bom caráter, e também não, entende? Então é pra gente desmistificar isso tudo. São muitas mentiras que são jogadas sobre nós. Outra mentira é de que você está divorciado, seu ministério acabou, né? Eu já atendi pastores, pessoas que são líderes, e muitas vezes acho que, como que eu vou falar agora de família? Como que eu vou pregar? Eu também achava isso. Como que eu vou falar de restauração, sendo que o meu casamento não foi restaurado? Mas como assim? Mas eu estou viva, eu estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui porque eu sou essa prova viva da restauração, porque não existe, mulheres, nenhuma restauração maior do que aquela que acontece na sua própria vida. Porque quando uma mulher ela assume isso, ela se permite ser restaurada, tudo na sua vida também é restaurado. Tudo, né? E quando a gente fala de casamento, existem duas pessoas, existem duas escolhas, e aqui eu tô em foco totalmente em você, para que você tenha novas escolhas. Então, o que você gostaria hoje de mudar na sua história? O que de fato você pensa assim, nossa, eu vou mudar isso, eu quero mudar isso. Então, o que você está disposto, qual direção que você está disposta a tomar a partir de agora? Porque às vezes é muito complicado quando a gente fala assim, não, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma nova história, mas a gente não tem nenhuma atitude para isso, a gente não faz nenhum movimento novo para essa nova direção. Como você tem caminhado, né? Eu falei do fato da gente às vezes estar escondida, reclusa, não querendo, né, por conta de tanta pressão que vem sobre nós nesse momento, a gente fica assim, o que eu posso fazer? Ou a gente se sente sem força para fazer qualquer coisa que seja, né? E como eu falei no início, se você vai se levantar, tomar nova postura, novas posturas, e junto com essa nova postura, tem também as escolhas que você vai fazer, né? Para qual caminho você tem andado? Se você está buscando ver algo novo na sua vida, como que você tem vivido a sua vida a partir de agora? Talvez vai ter momentos que você vai olhar assim e pensar, mas lá atrás eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo e não deu certo. Mas agora talvez seja a oportunidade de você tentar coisas novas, não tem? A gente fazer coisas novas, permitir. Uma coisa que eu sempre digo também, que às vezes Deus tem aberto portas para você, oportunidades, e você não tem percebido, porque muitas das vezes nosso foco, nosso olhar está no que já foi, né? Ou como seria. Às vezes é muito comum a gente ficar pensando, nossa, mas se eu tivesse feito isso, mas puxa, se eu fizesse isso, tivesse acontecido isso, aquilo e tal. E isso tudo, o mais importante é que você não fique presa a isso. Então, quais são as novas escolhas que você decide fazer agora? Não as escolhas que as pessoas da sua família vão falar pra você, porque às vezes, assim, a gente tá tão machucada, tão perdida, que a gente fica assim, tudo que as pessoas falam, a gente olha, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Aí a gente vai lá e faz aquilo, faz outra coisa. Mas o que no seu coração você percebe que quais são as escolhas verdadeiras que você precisa fazer, que você acredita que vai ser importante para você? Quais são as escolhas que vão te ajudar a chegar onde que você quer, na direção que você quer?
Porque se você quer algo novo na sua vida, você precisa também mudar o trajeto, mudar como você tem andado, como que você tem caminhado até aqui. Então, primeiro ponto, diante disso tudo, vamos desmistificar tudo aquilo que tem te atrapalhado, todas essas mentiras de que você não tem uma nova história para viver, porque você não pode mais acreditar nos seus sonhos, fazer coisas novas em Deus, porque sim, é importante. A nossa vida cristã é muito importante para nós e muitas das vezes a gente precisa sim assumir novos ambientes, estar em novos locais, com novas pessoas também, para que a gente não caminhe sozinho. Esse é um passo muito importante. Não caminhe sozinho. Você não está sozinho, mas você fala assim, Eliana, mas aqui onde que eu tô, onde eu moro, eu não tenho ninguém, a minha família, ninguém me ajuda, entende? E muitas das vezes a ajuda não vai vir da sua família, vai vir de outras pessoas. Comece a olhar à sua volta, né? A partir do momento que você se levanta, e toma uma nova postura, que você começa a se reconectar, né, mais profundamente com Deus, não deixar que isso seja um empecilho para você continuar a sua caminhada, e que você perceba qual a direção que você quer tomar a partir de agora na sua vida. Você vai começar a perceber que Deus vai colocar pessoas na sua frente, Deus vai enviar pessoas para te ajudar, mas você precisa estar aberto para isso, para poder receber. Eu mesmo, muitas vezes, eu não conseguia, né? Eu sempre fui uma pessoa mais discreta e eu, às vezes, tinha muita dificuldade de pedir ajuda para qualquer pessoa, porque eu tinha uma dificuldade, porque eu não queria incomodar. E talvez você também passe por isso, não quer incomodar, porque acha que alguém, nossa, se eu falar alguma coisa, se eu for até essa pessoa, né, ou se eu for em uma igreja, ou se eu pedir uma ajuda, até mesmo um aconselhamento pastoral, vão me criticar, ou vai ser vergonhoso. Não, minha querida, eu quero que você entenda que você é merecedora, você não vai incomodar ninguém, mas você precisa começar, sim, a estar com outras pessoas que vão também te entender e caminhar junto com você, porque, de fato, nesse mundo, muitas das vezes a gente não recebe a ajuda necessária das pessoas próximas, mas às vezes Deus vai enviar pessoas de longe, pessoas em outros contextos, e glória a Deus, porque hoje a gente tem, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, através dessa live. Então é muito legal a gente poder perceber que às vezes a ajuda, né, que pode chegar para você venha de uma forma totalmente diferente, como você nunca imaginava, ok? Além disso, o que a gente precisa fazer para a gente realmente entender que se não está tudo bem ainda, né, depois de uma separação, de um divórcio, como a gente já falou aqui, a gente entender que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem na medida que eu volto meu olhar para Deus, que eu olho para Ele e entendo que Ele continua me amando, que não é o divórcio que vai me separar dele, não é uma situação, um contexto, né, que eu estou hoje, que vai mudar essa minha conexão com Deus, esse meu amor por Ele, o amor dele por mim. E como que eu faço isso? Muitas das vezes a gente não sente no nosso coração de imediato essa necessidade, a gente não sente muitas das vezes esse desejo de buscar, esse desejo de começar a tomar uma nova direção. E muitas vezes, meninas, tem que ser na raça mesmo, a gente começar a fazer, sabe, dar passos de fé, como eu falei no início. E um dos passos de fé que a gente precisa tomar para a gente viver uma nova história é a gente se perdoar. Zerar a conta sobre coisas, situações em que nós não achamos, né, que não demos conta. As situações em que a gente acha, nossa, mas eu também errei. E tá tudo bem se você hoje, com o entendimento que você tem, com a sua história, com tudo que você passou, você perceba os seus erros. Quantas coisas que eu percebo hoje, né, que depois de todo o processo que eu passei, que eu percebo que eu errei e que me fizeram refletir, me fizeram entender coisas que talvez, se eu não tivesse passado por essas coisas, eu jamais entenderia, eu jamais teria essa dimensão que eu tenho hoje, eu jamais teria essa compreensão que eu tenho se eu não tivesse passado por isso. E isso não é uma coisa assim para justificar ou para
minimizar, não, né? Porque era para ter acontecido. Não, gente, a nossa vida existe, como eu falei, escolhas que a gente faz, existem processos em que a gente passa, não quer dizer que em todos eles nós estávamos sempre certas, né? Até porque nem tudo que é certo para um é certo para outro, enfim. Mas nós, como mulheres cristãs, existem princípios, sim. Talvez você sempre buscou viver esses princípios, mas ainda assim você tenha cometido um erro, e tá tudo bem sim, porque o Senhor nos perdoa, mas Ele faz novas todas as coisas. Eu quero trazer para você hoje que existe um novo de Deus, sim. Não é para justificar pecado, como muitas pessoas pensam, né? Justificar erros, né? E é esse posicionamento que a gente tem que ter, para que a gente consiga sair desse passado que muitas vezes tem sim nos aprisionado. Eu coloquei que é algo muito interessante, que antes disso, da gente conseguir viver esse novo Deus, existem passos de fé que a gente vai tomar, né? Eu já falei sobre como a gente faz para se levantar, para se posicionar, que é muito importante, né? Se posicionando, deixando as mentiras de lado, do que falam, do que dizem. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer o meu valor. Como que eu reconheço o meu valor? Se eu não consigo nem me perdoar, se eu não consigo nem ter compaixão por mim mesma. E eu sei que existem muitas mulheres assim hoje, que elas cuidam de pessoas, que cuidam de toda a família, mas sempre com elas não conseguem se enxergar nesse lugar, sabe? Eu sempre falo que você é filha de Deus, filha amada, né? Na verdade eu falo algo que o Senhor, Ele coloca para nós, que assumir, quando eu falo de postura, é assumir esse lugar de filha que pode correr para os braços do pai e chorar, sim. Tá tudo bem você chorar, você se desesperar, né? Tá tudo bem, mas a partir do momento que você consegue essa conexão com Deus, no seu dia a dia, sem rótulos religiosos, aí você consegue vir para a vida, né? Para a vida que eu falo aqui fora, como uma rainha, se posicionando como uma rainha que você é, filha de Deus, nossa, filha do rei, e uma rainha, né, que você pode viver. A Lia perguntou: me desculpa, qual o motivo que você resolveu separar mesmo com a pressão das imitações que prega? Acompanho você há alguns meses. Bem-vinda, viu? Então, eu sempre falo que a separação não é algo que acontece da noite para o dia, mas para uma mulher cristã se divorciar é um peso muito grande. Ou seja, até chegar nessa decisão foram diversos fatores, inclusive que muitas mulheres passam, né? Muitas mulheres passam por anos de traições, anos de humilhações e outras coisas, tá? E aqui o meu objetivo é mostrar para vocês que essa decisão pelo divórcio, por mais que, com certeza, para todas, se eu perguntar aqui, para todas foi uma decisão muito dolorida, entende? Mas para determinadas histórias foi uma decisão necessária, que não quer dizer que você deixou de ser cristã, que você deixou de amar o Senhor por isso. Pelo contrário, as mulheres que chegam nesse ponto de você tentaram muitas coisas, né? Buscaram muito por essa restauração, mas uma coisa que eu aprendi até mesmo depois do meu processo de separação, de divórcio, de entender o meu valor em Deus, né? E de me conhecer mais, entender que a minha história não pode se resumir somente a isso. Por quê? Porque além da Eliana casada, né, esposa, existe a Eliana, filha do Deus Altíssimo, a Eliana cheia de sonhos, a Eliana super profissional, a Eliana mãe também, que a maior parte das mulheres que eu atendo também são mães, então tem filhos. Existem outros contextos na nossa vida que a gente também precisa olhar, entende? Então, estou há 8 anos passando por coisas assim, abuso e tal, mas parece que serei a tal da mulher não sabe. Então, isso é muito comum. E para você que ainda está casado, eu sempre falo isso. Você percebe que há 1% de chance, entende, nesse relacionamento? Muitas mulheres chegam para mim e falam: não, Eliana, eu não vejo mais. Eu não vejo porque eu faço a minha parte e o outro não faz. E aqui, gente, a gente está falando exatamente isso. Meu foco é falar com essas mulheres. Por quê? Muitas vezes passam 8 anos, 10 anos, 20 anos. Já atendi mulheres com 24 anos de relacionamento, de abusos, de humilhações.
E aí eu me pergunto para vocês, que vocês reflitam, será que Deus realmente quer que a gente continue nessa posição, nessa situação? E aqui, Lia, eu sempre falo que eu não dou conselho, né? Mas o direcionamento que eu te dou, né? Se você me permite, é que você comece a trabalhar você. Se você ainda não tomou a decisão, tá? E para que todos que ouçam aqui, a gente não prega, não estou aqui para pregar o divórcio. O divórcio, ele é muito doloroso. Mas pelo contrário, para que você, mulher, que passou por isso ou que está passando por esse processo, entenda que o seu valor não vai ser reduzido por isso, que você não vai deixar, né, de ser uma mulher especial, uma mulher valorosa e sábia, tá, Lia? Porque em muitos casos a atitude do divórcio foi a atitude mais sábia possível diante dos contextos, que cada um tem um contexto. Depois você pode me escrever mais para saber melhor a sua história. Por quê? Você precisa tomar uma decisão. E a decisão de um divórcio não é uma decisão fácil, uma decisão que você vai tomar assim, como você colocou aqui, eu já tomei, mas infelizmente ele não me dá. Então, agora, como que você, a partir dessa decisão que você tomou, você vai viver a sua vida, você vai levar a sua vida? Se você tem filhos, por exemplo, existe ali todo um contexto que pode ser prejudicado e pode ser também, né, salvo no sentido de que resgatado com a sua restauração. Então aqui é para que você olhe para você, entende? Independente do contexto. Existem mulheres que às vezes se separam, mas continuam na mesma casa. Existem vários contextos e Deus entende todos, tá bom? E eu também entendo, porque existem situações. Então não olhe agora para os julgamentos, não olhe para o que vão pensar de você, se você é sábio ou não, mas comece a refletir. Se de todos os passos que você fez até agora, se existe reciprocidade, se ainda há sim, eu acredito na restauração de um casamento, eu acredito na restauração de tudo na nossa vida, como eu falei, entende? Mas isso precisa começar de você, independente agora das outras decisões, né, dessa pessoa, que partindo dessa decisão que você tomou, de viver algo novo, uma nova história em Deus, e quem sabe, nesse processo de você se cuidar, se olhar, né, haja um movimento também, mas não dependa desse movimento externo, para que você seja transformada, seja restaurada em Deus. Porque isso é algo que eu falo até mesmo para as mulheres que estão casadas, que querem viver algo maravilhoso nos seus casamentos. E assim, gente, eu tenho amigas casadas e é muito bom, né? E a gente sempre conversa, é muito legal isso, porque a gente consegue ter uma visão muito ampla das coisas, que muitas das vezes lá quando a gente estava casado, no nosso casamento, a gente não entendia, entende? Então, eu acredito, e possa ser sim, é possível ter um casamento restaurado, mas precisa de duas pessoas. E quando eu falo do perdão aqui, muitas vezes você já perdoou a pessoa, você está tentando fazer novos movimentos, mas nem sempre do outro lado também tem esse movimento. Então foca agora só em você, tá? Tanto você, Lia, quanto as outras mulheres também que já passaram, ou que sempre bate aquela dúvida. Quantas mulheres que depois de tomar essa decisão de divórcio, né, até o dia ali de assinar, ficam confusas, ficam temerosas. Por que, meu Deus, eu vou fazer isso? Porque Deus, Ele entende. Não é uma decisão fácil de ser tomada, não é algo que é gostoso, é maravilhoso, não. Mas a minha mensagem aqui é para que você não fique refém, não fique acreditando nessas mentiras, achando que você é uma fracassada, uma derrotada. Se eu perguntar para vocês aqui, muitas mulheres cuidam de tantas coisas, cuidam da casa, tem o seu trabalho, até mesmo ministérios, né? Por que não? Porque Deus deixaria, né, de olhar para você com esse olhar de amor, esse olhar especial? Deus jamais deixaria. Por que Deus te privaria disso, de ter uma nova vida, uma nova história? Porque esse discurso de que você tem que sofrer todas as coisas, né, e você ser submissa, muitas pessoas confundem com subserviência, que é o quê? Viver uma vida de humilhação. Nenhum ser humano tem que viver debaixo da humilhação de outra pessoa. Existem histórias, contextos e contextos, sim. E é claro que para cada pessoa existe um tempo ali que a pessoa vai suportar determinada coisa. Mas, Eliana, isso não seria contraditório? Não a palavra de Deus, ou não, entende? Eu volto a falar, até já falei sobre isso em outras lives.
e é algo que machuca, é algo que não é legal no sentido de que algo que vai ser agradável. Não, gente, o divórcio não é algo agradável, mas Deus ama você, que ainda que tenha lutado pelo seu casamento, ainda que tenha feito tantos movimentos, tantas coisas, e mesmo assim não aconteceu, Deus continua amando você. E esse rótulo de divorciado não vai destruir os seus sonhos, entende? Muita coisa vai mudar? Vai mudar. Não sou aqui para trazer algo, uma coisa ilusória, não, porque eu gosto muito de trazer algo na sua vida prática, que é na nossa vida prática que Deus se revela. A Socorro colocou assim: existe ainda muito preconceito em nosso meio. Estou divorciada há 1 ano, manter uma postura dentro e fora da igreja com muito cuidado, porém já ouvi coisas que doeram. É isso mesmo, sabe, Socorro? É muita coisa. Só que até mesmo a sua postura, você precisa ter esse cuidado para que você não fique enrijecido, entende? Para que você não se feche, para que você às vezes deixe de ser a pessoa que você é, de perceber os seus olhos brilhando, a sua vida acontecendo, preocupada com os julgamentos, que às vezes a gente tem que ter cuidado com essa postura também, para não ter aquela postura de fechamento, entende? De se fechar e de ficar sempre preocupada ali do que vai falar. Eu já fiquei assim, sempre muito temerosa do que dizer, do que falar, com medo do julgamento, e isso também é uma prisão, então muito cuidado com isso. Eu me afastei da igreja para as pessoas, muitas não entendem, aceitam que as convém. Porque é muito fácil a gente falar de algo que a gente não está sentindo, de algo que a gente, muitas pessoas falam, não está acontecendo isso, manda você orar, acham que, não, mas alguma coisa tem, lembra da história de Jó? É como se você tivesse pecado, porque isso aconteceu na sua história. Pecado, claro que nós pecamos, mas como se você tivesse uma culpa, sabe? Uma condenação sobre você. Não, se aconteceu isso é porque... E aqui eu sempre trago para vocês a responsabilidade que cada uma de nós temos. A Lia colocou: de Deus eu não me afasto, mas meu ministério eu sinto que já era. Então, Lia, isso também pode ser significado. Porque o nosso ministério não depende de um estado civil. Essa é uma mentira. Eu até coloquei isso aqui no post. Por quê? É claro que para os homens, para as pessoas, muitas das vezes as pessoas vão olhar o seu ministério a partir de um título, um cargo que você tenha. Mas é algo que você precisa ressignificar dentro do seu coração. Mas agora, como você está nesse período, o mais importante de que você olhar para essa parte ministerial, você olhar para você, para a sua vida espiritual, que é o que você falou, não se afastar de Deus, e para a sua vida emocional, que é você com você mesmo. Porque aí sim você vai ver de novo o ministério fluir. Acredita nisso, tá? Acredita nisso que eu tô te falando, porque eu vivi na minha história. Mas eu precisei cuidar de mim antes, porque senão eu não conseguiria exercer o meu ministério sem estar livre e liberta desses julgamentos, desse peso, que muitas das vezes o próprio contexto da igreja, ele traz, tá? O contexto das pessoas, tá? Porque a igreja somos nós. A Socorro falou que já chegou a sair lágrimas da igreja, porém Deus tem me sustentado. É isso mesmo. Infelizmente, tá? E aqui nós vamos falar claramente que nós amamos Jesus, nós amamos a igreja, mas nem todas as pessoas da igreja, lembra que eu falei? Em vários lugares vão ter pessoas de bom caráter e de mau caráter, gente. Essa é uma realidade, não podemos negar isso. E aí, nesse momento, Socorro, que vem as lágrimas, que você sente às vezes um olhar atravessado, sabe? Que a gente percebe, Você precisa se fortalecer espiritualmente, continuar se fortalecendo espiritualmente e emocionalmente também. Por quê? Como que eu faço isso, Igual eu sempre falo aqui, é você, que é um dos pontos que eu coloquei, reconhecer que o seu valor não está nisso. O seu valor não está no seu status, de civil ali. O seu valor não está porque você não está, por exemplo, acompanhada de uma pessoa. O seu valor não está nisso. E eu sei que às vezes é muito difícil de separar essas coisas, porque é como a gente se sente, que é chato mesmo você ser, não querida, de você olhar para a pessoa, você chegar no ambiente, Mas essa postura, ela precisa estar firmada em Deus. E essa postura não tem nada a ver com altivez, de levantar o nariz empinado, não.
mas essa é até uma postura de amor, entende? De amor por você mesmo, de olhar para as pessoas no olho, porque Deus ele vai trazer luz, ele vai se revelar através de você. Quando você assume essa postura e assume que o seu valor não está no seu estado civil e reconhece o seu valor. Como que eu faço isso, Eliana? Não deixando de ir para a igreja, continua indo para a igreja, talvez não essa igreja ou outra congregação, tá? Porque igreja somos nós, mas tudo começa lá atrás, no seu relacionamento, onde você correr para os braços do Pai e chorar mesmo nele, nos braços do Pai. Mas para as pessoas, você pode sim ter essa postura de amor, que muitas das vezes a pessoa está com medo de falar alguma coisa, a pessoa ela está assustada também, ou ela não tem palavras para falar para você, mas que você esteja ali aberta, com amor, para olhar nos olhos dessas pessoas com o olhar de Cristo, porque Cristo está dentro de você, e sabendo que, não, o meu valor, ele continua firmado em Deus. Eu sei a mulher que eu sou, eu sei a mulher valiosa que eu sou, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu sei que eu tenho buscado em Deus fazer novas e melhores escolhas para mim, entende? Então, assim, quando a gente é muito olhado de fora de uma forma que às vezes a gente fica assim, não, acho que estão me julgando, esses pensamentos também a gente precisa estar organizando eles na nossa cabeça, porque às vezes é aquilo que a gente pensa também que influencia quando você chega em alguns lugares. Então agora é você, como a palavra de Deus fala, trazer pensamentos de quê? De paz. Ainda que estejam te julgando de forma negativa, de forma ruim, ainda que estejam te julgando, mas quando você mantém essa postura firme em Deus, com o seu pensamento firmado nele, sabendo que o seu valor está nele e que você sabe qual é o seu valor também, tá? Isso é uma descoberta, gente, isso é uma coisa da noite pro dia, não. Mas é um processo que a gente vai fazendo e essas experiências que você já teve vão servir de base. Da próxima vez que você entrar e você perceber, ou que alguém falar alguma coisa, você vai ter a palavra certa para falar. Ou, às vezes, sem palavra nenhuma, só o fato da sua atitude, aquela atitude de amor, não atitude de confronto, tá? Mas uma atitude de amor vai fazer com que a pessoa, por meio do Espírito Santo, entende? E aí é uma coisa, um trabalhar de Deus, que você tem que entregar também. Ela vai enxergar em você algo totalmente diferente, entende? Por quê? Porque não adianta, quando a gente espera, quando a gente acha assim, que as pessoas vão falar, quando tudo que as pessoas falam é um peso muito grande, seja de elogio ou de críticas, a gente acaba não vivendo a nossa vida de uma forma plena, entende? Então comece a fazer coisas que você faria se você não tivesse nem um pouco mesmo, tá? Incomodada ou preocupada com o que vão falar de você, mesmo que você perceba, não tô sendo bem recebido nesse lugar, mas viva a sua vida, chegue naquele lugar com o seu objetivo, com o seu coração aberto. Se for na igreja, por exemplo, aberto para buscar a Deus e se entrega totalmente ao Senhor, se entrega na sua adoração, esteja ali, se tiver que chorar na presença dele, você chore, mas com a cabeça erguida, olhando para frente, porque Deus ele vai te honrar. E depois você me conta, porque são passos de fé, tá bom? E Lia, depois você me manda também a mensagem no direct aqui, para a gente conversar mais sobre isso, porque é um momento muito crucial. E talvez até a assinatura, tá, desse divórcio, coisas novas aconteçam, mas eu creio que você, se você está aqui, você já está buscando coisas novas para você. E essas coisas novas, elas não dependem do outro, elas não dependem das escolhas do outro, dependem das suas escolhas. Então, a partir de agora, comece a perceber as suas escolhas no seu contexto aí, na sua realidade, escolhas boas para você. Não tem a ver com egoísmo, não tem a ver com orgulho, é você realmente se despir de qualquer orgulho e começar a perceber o seu valor e agir como tal, de acordo com o seu valor em Deus. Então, reconhecer o seu valor é isso, é você começar a se tratar melhor. Mas, Eliana, porque muitas vezes a gente acha que assim, eu vou reconhecer o meu valor só no dia que eu vou e me arrumo, que eu tô arrumada. Não, no dia que você tá normal e que tá tudo, né? Porque, gente, a nossa vida, ela é um desafio diário, né? Infelizmente, hoje, muitas vezes a gente é muito detonado, né, por coisas
por redes sociais, mas a vida, ela é aqui, ó, é quando a gente sente na pele, e Cristo tá vendo tudo isso, Cristo enxerga tudo isso, né? Me incomoda muito, eu sempre falo isso de cristãos que às vezes parece que estão num mundo diferente, né? Como se estivesse no céu. Então, muitas vezes há essa insensibilidade. Por quê? Talvez não passaram por que você está passando, talvez nunca foram feridos, e é um risco muito grande. Pessoas que, como eu falei, eu tenho amigas casadas que eu sempre converso e tal, porque pessoas que não têm essa sensibilidade, é um risco, é muito grande a pessoa não entender, porque o mundo dá voltas. Então a gente tem que ter essa empatia, não só pessoas que passaram por um divórcio, não, por outras questões, outras causas, que essa aqui é uma grande causa, por isso que eu estou aqui nesse movimento, né? Porque se fosse olhar também as críticas, eu não estaria. A gente perceber que o Senhor, Ele ama todas as pessoas, Ele veio para salvar, né? Para poder trazer esperança, e nós, como mulheres cristãs, temos que ser essa fonte de esperança. E às vezes, Deus quer nos usar para que que a gente seja também essa esperança para nós mesmas, né? Como eu falei, quando você dá esse passo de fé de perdoar a si mesmo, é você entender, puxa, se fosse outra pessoa, se fosse uma amiga, eu olharia para essa mulher e falaria o quê? O que tem de especial nela? Então, o que você tem de especial para você reconhecer aí agora onde você está? O que você tem de especial? O que você pode olhar? Puxa, mas que mulher! E aí eu quero que você tire um pouco dos papéis, né? Que às vezes a gente fala assim, eu sou uma ótima profissional, eu sou uma ótima mãe. Mas, por exemplo, se você se considera uma ótima mãe, mas o que tem por trás disso? Desse ser mãe, sabe? Dessa profissional. Talvez você é uma mulher abençoadora, uma mulher generosa, uma mulher que sempre se preocupa com o outro, tá? E aqui eu quero que você faça esse exercício de trazer essas coisas, esses valores que você tem e voltar o foco para você. Como que eu posso ser agora? Olhe para você, como que eu posso ser generosa comigo? Talvez você é uma ótima amiga. Como que você pode ser uma ótima amiga de você mesma agora? Onde você está? Na sua situação atual, né? Que o meu objetivo sempre aqui é que vocês olhem para frente, mas de onde vocês estão, para que isso não seja um limite. Não, eu vou esperar agora, daqui a pouquinho eu vou fazer um movimento por mim. Não, é aí você reconhecer o seu valor. E aí que está a grande questão. Quando você começar a perceber, puxa, mas eu sou tão generosa. Existem mulheres que falam assim, nossa, eu já fiz tudo por esse casamento, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz tudo, então agora você vai fazer esse tudo por você, estando casado ou não. Para quem ainda está nesse processo de decisão, ou quem já tomou essa decisão, volte esse foco para você, jejue e ore por você, fala, Deus, eu estou aqui, eu quero abençoar a minha existência. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida. Eu quero poder cuidar de mim com o seu olhar. Porque muitas vezes nós esperamos isso no casamento, né? De alguém que venha cuidar de nós. E esse é um grande erro que muitas vezes faz com que a gente chegue nesse momento do divórcio. Porque, como eu falo aqui, não há condenação para vocês. Há responsabilidades que cada uma de nós com a sua história vai assumir. Mas não pense que é algo ruim você assumir a sua responsabilidade. Pelo contrário, quando você assume a sua responsabilidade e bate no peito para tal, você começa a perceber que você pode também transformar áreas da sua vida que até então você nunca imaginou que fosse possível. Inclusive essa área, né? Do seu estado espiritual, emocional, porque, gente, nós somos um corpo, alma e espírito. Deus entende a sua dor porque Ele sentiu na pele. Então eu entendo a sua dor, eu sei como é difícil. O Senhor, Ele quer mostrar o que para nós? Que ainda assim, nessas circunstâncias, Ele quer fazer parte de tudo isso. Então reconhecer o seu valor não é ser metida, não é se achar, né, como muitas pessoas pensam. Então vamos quebrar essas mentiras, são mentiras mesmo para nos afundar mesmo. Não são coisas que vão nos elevar, mas que a gente traga a verdade à tona. Então a verdade é que você é uma mulher generosa, que você é uma mulher que cuida, né, que você é uma mulher que tem uma visão da obra de Deus, e aqui eu sempre falo da obra muito que vai além de cargo, vai além daquele título, tá? E o seu ministério não vai ser interrompido por isso. Só que você também é
um ser humano, você é uma pessoa, uma mulher muito especial e Deus não vai abrir mão de você. Que nesse momento, em alguns momentos, você vai precisar fazer esse exercício de se olhar mais, de olhar para você e reconhecer o seu valor. Por quê? Próximo passo de fé, depois que você reconhece o seu valor, você começa a não deixar mais, não se limitar mais pelos julgamentos, entende? E esse é o passo 7 de fé, não se limite aos julgamentos. Pode falar, fique à vontade, tá? Então, tá vendo? A Engólia colocou agora, ela tava dando banho nas crianças. E, gente, a nossa vida é isso aqui. Antes de estar aqui com vocês na live, um monte de coisa, né, que eu tive que fazer antes. Tenho 2 filhos, tenho uma vida, né, profissional, ministerial, e tudo isso faz parte da minha história. Mas quem eu sou é muito além, entende? É muito além. Eu quero que vocês entendam isso. Que quem vocês são vai muito além. Por isso que agora é o momento de vocês resgatarem o seu valor e começar parar de andar sozinha, parar de achar que, nossa, mas eu sou a única pessoa. Talvez aí na sua igreja, aí no seu lugar que você está, você pensa assim, nossa, eu sou a única. Mas talvez, através de você, Deus vai fazer grandes coisas na vida de outras pessoas também. Entende? Então comece a dar esse voto de confiança mesmo para si mesmos, porque você também merece. Se você é uma mulher cristã, você ama o Senhor, então você quer seguir os princípios do Senhor Jesus. Mas ainda que o seu casamento, né, tenha acabado, que tenha chegado esse momento, que é o tal momento tão difícil, que é o momento do divórcio, sim, volto a falar, é um momento difícil, mas esse momento não é o fim. Não é o fim da sua história, porque você está aí viva. Tem 2 crianças lindas para você cuidar. Ah, ainda não tenho filho. Tem várias pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida, da sua história. Então você importa, você é importante. Quando você reconhece seu valor, os julgamentos eles vão perdendo, sabe? Perdendo peso. Eles vão perdendo a força. Como eu falei, é difícil, gente, você ser julgada, é difícil você ser olhada assim, mas é a sua postura que define, é como você se coloca diante da situação que vai fazer toda essa situação mudar. Verdade mesmo, estava pensando nisso. Todos temos nossos processos. Quantas pessoas vivem as drogas e se convertem, são olhadas como milagres? Exatamente, você pegou um ponto muito interessante. Exatamente, esse peso sobre a mulher não é só sobre a mulher cristã, né? Mas é um peso no contexto da sociedade. É claro que ainda parece que é um peso muito maior quando você é cristã, por conta de todos esses julgamentos. Então, assim, você já pode se considerar um milagre. Se você está com saúde, se você está vivo, se você está buscando ajuda, como, né, você está aqui, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, vocês são milagres. Eu sou um milagre. Imagina como ter saúde espiritual, emocional, física, para poder lidar com tantas demandas que acabam acontecendo depois de um divórcio. A gente sabe, a gente não está aqui para negar as dificuldades, mas estou aqui para te falar que você vai vencer todas essas dificuldades. Não porque você, né, como hoje fala, você tem que ser a Mulher Maravilha, não. Mas você, onde você está, no seu contexto, na sua circunstância, na sua realidade, Deus é maior que tudo isso. E você não pode baixar a cabeça e achar que isso define toda a sua história. Porque existem 2 lados. Se um casamento acaba, existe sim a sua responsabilidade e você apenas assuma a sua. O que eu estou cansada de ver é de mulheres que estão arrastando, carregando fardos pesadíssimos, né? De todo mundo junto, como se somente elas, como você colocou aqui, né, além do fardo do julgamento, mas de história de outras pessoas, sabendo que nós não temos a responsabilidade da vida de outras pessoas, mas a gente tem a responsabilidade sobre a nossa vida, a gente tem também a responsabilidade sobre os nossos filhos, mas que nós temos essa consciência de que nós também merecemos amor, nós merecemos sim respeito. E tudo isso é louvável aos olhos de Deus. Então, será que Deus não se importa com isso, com a sua história, com tudo que você está vivendo? Deus se importa sim, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, tudo que a gente falou aqui? Coloque aqui para eu saber nos comentários, tá bom? E se tiver alguma dúvida também pode colocar que eu respondo no final e no decorrer da live.
que eu quero trazer para vocês nesses passos aqui de fé, e várias vezes que eu venho falando, que às vezes a gente é muito pressionada, a gente é muito bombardeada de tantas coisas, e isso nos paralisa. Independente do momento que você está vivendo, às vezes você, por ter feito, né, essa promessa diante do altar de Deus, que é totalmente, que foi maravilhoso, você fez uma promessa, você falou com Deus ali, e sabia que esse é um dos maiores compromissos que nós temos. Às vezes a gente pensa que é porque a gente não quer separar da pessoa, às vezes não tem nada a ver com isso, tem gente que acha que não, tem muito mais, é um contexto muito mais profundo. São mulheres que não querem desagradar a Deus. Olha só que interessante. Eu falo, meu Deus, mas como que eu vou descumprir a promessa que eu fiz diante do altar, diante de Deus, entende? É muito, muito interessante isso. Exatamente, muitas mulheres incríveis mesmo. E você é essa mulher, Lia. Eu sou essa mulher. Nós somos essas mulheres incríveis que eu sempre falo aqui. Mulheres que tiveram que tomar decisões não tão agradáveis, né? Vamos pensar aí nas histórias de Esté, de Maria, de Ruth. São histórias que não foram certinhas, né? Como diz, dentro daquilo que era esperado. Mas uma questão que acho que é bem comum a todas elas, que são mulheres que queriam aqui agradar a Deus. E é isso que é o ponto aqui. O divórcio dói para as mulheres cristãs de uma forma muito diferenciada. Por quê? Porque existe ali um compromisso que não foi feito só no cartório. Um compromisso que foi feito diante de Deus, diante do Senhor. E é isso que muitas das vezes, esse peso, né, que muitas vezes nós carregamos de achar que, como assim, né? Mas Deus, Ele entende, e Ele entende todos os movimentos que você fez. Porque muitas mulheres que chegam até a mim, elas lutaram, elas fizeram coisas sim, para que isso não chegasse a esse ponto. Como eu falei, o divórcio não acontece da noite para o dia, né? As pessoas se enganam muito sobre isso. Mas agora é o momento de você entregar essa parte da sua história, essa parte da sua vida ao Senhor, entende? Que inclusive o seu casamento, mas é pecado o divórcio. Eu nunca mais vou poder ser feliz. Será que é isso mesmo? Entende? E aqui a gente não está para contradizer nada, nenhum regulamento de igreja, a gente está aqui para falar, porque nós somos cristãs, lembra? Não é uma coisa que a gente vive só de ir na igreja, não. É algo que a gente vive na nossa vida, no nosso ser, né? Nossa vida diária. Nós amamos o Senhor e cremos nele. E nós queremos agradá-lo. Antes, né? Sempre, independente do momento que você casou, quando você estava casado. E continuamos com o mesmo desejo de agradar a Deus, apesar do divórcio. Entende? Tá claro isso para vocês? Não, obrigada, é isso mesmo, é perante o Rei dos Reis, porque Ele está aqui, Ele está aí. Eu fico muito emocionada quando eu falo com vocês, porque eu sinto Deus se revelar na minha vida através da minha vida diária, porque é assim que Ele se revela, não é lá no altar. Mesmo para quem tem ministérios, para quem exerce alguma função, sabe? Começa a se olhar de uma forma diferente, porque Deus, Ele vai te honrar e você vai chegar a lugares, sim, né? E isso acontece, isso é uma coisa muito importante, mas isso não pode nos enganar, isso não pode estar à frente, né, para que a gente não coloque o nosso valor nesse rótulo. Por exemplo, o rótulo da mulher casada. Se você é uma mulher cristã, mas como assim você não está casada? Como assim? Cadê o seu esposo? Eu já passei por situações da pessoa estar trabalhando comigo no ministério e ainda não me conhecia e de me perguntar onde que estava o meu esposo. E quando eu falei que não, eu não tenho esposo, porque eu sempre falo que vocês não são divorciados, vocês estão, né? É um estado, é um período. E, naturalmente, assim, eu perceber, tá? E aqui sem julgamento, que a pessoa ficou um pouco assim, daquele momento em diante, como se tivesse mudado alguma coisa. Mas aí, se eu não estivesse preparado, eu poderia me abalar. Mas como eu estava preparado em Deus, com amor, eu permaneci na função que eu estava, no que eu estava fazendo, entende? E sem julgar, porque nem todo mundo está preparado, às vezes, para lidar, por conta dos ensinamentos também que tiveram, né? Por conta da pressão social e até mesmo religiosa que essas pessoas
também entendem daquela forma, né? E não se abrem. Então a gente está aqui para trazer o quê? Para que a gente possa renovar a nossa mente. Não nas coisas do mundo, mas no Senhor. E no Senhor a gente pode encontrar a verdadeira liberdade. É como se fosse a ovelha perdida. Viveu sua história e quase não sentou na mesa, mas Deus deixou as 99 só por você. É isso mesmo. É isso mesmo. E mesmo que as pessoas, né, o contexto religioso não considere que isso seja um milagre, porque se você ainda está na presença de Deus, independente de você estar numa congregação, depois de ter passado por um divórcio, é um milagre, é uma bênção, entende? Porque estar na presença de Deus não quer dizer estar nesse formato ou naquele formato. Que às vezes muitas mulheres se enganam e falam assim, não, mas agora eu não posso mais estar. Você pode estar sim. Quem disse que você não pode estar? Ah, não, mas agora eu né, e assume essa identidade divorciada, que muitas mulheres, elas têm essa dificuldade, elas confundem a identidade com o estado civil. Muitas falam, não, eu sou casada. E aí, quando você não é mais casada, você é divorciada. E é só isso? Não, nós somos muito mais do que o estado civil. E isso é tão importante, você ter essa postura, saber disso, que você não vai deixar que isso seja... Não que não seja importante, tá? É uma área muito importante, sim, porque dói tanto, porque é uma área muito importante. E aqui a gente não está para diminuir esse valor, não. Mas a sua segurança, verdadeira segurança, se em algum momento lá atrás, se por algum motivo ela estava no seu estado civil, ela nunca mais vai estar lá, porque você vai entender que a sua felicidade, que aquilo que você tem para receber de Deus não depende do estar casada ou estar divorciada, entende? Porque você tem muito mais valor. É mesmo, que trabalho importante, porque tantas não desistem, né? E acabam se considerando do mundo e não voltam nem a fazer sua missão perante o Pai, verdade. E essa é uma dura realidade, e eu até coloco aqui no meu Instagram, você pode ser feliz, mesmo após o divórcio, né? Sem abrir mão da sua fé, porque as pessoas confundem a fé delas, que é algo que é pessoal, que é intransferível, não é algo, né, de igreja, como se fosse, não, agora eu não posso ser membro ou ter um cargo porque eu sou divorciada. Não, você não é divorciada, a sua identidade é a identidade de filha amada de Deus, e você precisa reconhecer isso e se comportar como uma rainha mesmo da sua casa, da sua família. Muitas mulheres acabam abrindo mão da sua própria autoridade, né, familiar, por conta disso, por se sentirem enfraquecidas no seu posto, como se não tivesse alguém do lado. Nesse contexto, alguém que eu falo, né, um marido, agora elas não têm uma autoridade mais, e você não pode, né, abrir mão da sua autoridade de filha de Deus e de rainha da sua casa. E para isso, um outro passo de fé que é muito importante que a gente tome é sair da prisão chamada passado. Independente da sua circunstância hoje, se você não sair dessa prisão chamada passado, dificilmente você vai ver alguma coisa nova acontecendo na sua vida. Seja você estando ainda lutando para a continuidade do casamento, seja você já tendo assinado lá o papel do divórcio, ou seja você nesse processo de separação, é importante sair dessa prisão. Por quê? Vocês lembram da mulher de Ló? Imagina tantas coisas, né? Deus tinha algo novo para que ela pudesse viver, e foi dada uma ordem para sair dali daquela terra, daquela cidade, entende? Então, assim, existem histórias na nossa vida, não precisa esquecer, tá, gente? Porque ninguém quer e vai conseguir esquecer. Então, eu não sempre falo, não precisa esquecer seu passado, né? Mas é importante você sair dessa prisão, que muitas das vezes ela é uma prisão espiritual, ela é uma prisão emocional, que você não consegue sair, que você fica ali presa, porque não, mas quando eu casei, eu fiz um juramento, mas Deus me usou assim lá atrás. Olha só, até as coisas boas muitas vezes nos aprisionam. É ou não é verdade? Faz sentido para vocês? Mas nós tínhamos um objetivo lá atrás, né? Quando eu casei eu tinha um objetivo, mas a pessoa também tinha um objetivo. Mas e agora mudou, agora não é a mesma coisa. Mas isso fica nos prendendo lá atrás. Tipo assim, às vezes Deus tem algo novo para a nossa história,
E eu volto a falar, não é sobre rebeldia, não é sobre, né, que muitas pessoas falam assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou esfregar na cara da pessoa ou das pessoas que me julgaram, enfim, não é isso, não é sobre isso. Aqui é sobre você entender que Deus pode te restaurar, porque o divórcio, ele denuncia muitas coisas, muitas feridas que nós temos. E ele abre também novas feridas, por isso que é importante ter ajuda, a gente buscar ajuda profissional sim, a gente está do lado de pessoas que vai nos auxiliar a chegar num outro lugar, entende? Que não seja esse lugar de fracasso, de derrota, por mais doloroso que seja. Não vamos negar a dor, mas a gente precisa sair dessa prisão chamada passado, porque muitas vezes até as coisas boas que você viu lá atrás, na sua história, no seu ministério, eu sei que eu penso, nossa, mas aquela hora, aquela época, várias vezes eu pensei, nossa, mas aquela época eu era adolescente, é que era maravilhosa, aquela época que eu me casei, que existia uma unidade ali, é que foi, sabe? E tudo bem você olhar para a sua história, que é a sua história que te trouxe até aqui, ok, mas não, sabe, saia da prisão chamada passado. Não precisa negar o seu passado, não precisa, né, que tem gente que fala assim, não quero saber, eu quero esquecer, não precisa. Porque muitas coisas que você passou lá no seu passado te ensinaram alguma coisa, né? Talvez, se você já passou por esse processo, né, de ter assinado ali o divórcio, de ter lutado muito tempo pelos casamentos, você entendeu que talvez lá atrás você hoje olhe e perceba o quanto você estava focado no outro, na transformação do outro, na recuperação do outro, na restauração do outro, e você acabou esquecendo de si mesmo. E essa é uma responsabilidade individual que cada um de nós temos. Se a salvação, gente, é individual, imagina, nós temos as nossas responsabilidades. Então Deus, ele vai, para cada um vai prestar conta daquilo que fez ou que não fez. Mas Deus é um Deus de amor, e Deus é um Deus de novas chances. Deus tem, sim, novas chances para você. Ai, não, mas eu queria que fosse igual lá atrás. Não vai ser igual. Não vai ser igual, entende? Por isso tem que sair dessa prisão. Lembra que até a coisa boa que acontece no passado pode te aprisionar? Mas pare para pensar, não vai ser igual. E a gente não precisa comparar o nosso hoje com o nosso... Não, a gente precisa ver o quê? Pode ser que você viva coisas melhores em Deus. E aqui eu não estou falando de pessoas, eu estou falando daquilo que você se permitir viver em Deus. Talvez, como uma mulher cristã, você vai ter muito mais profundidade agora. Eu falo que eu passei por isso. Hoje eu tenho muito mais profundidade em Deus, porque eu tive que buscar na fonte, em Deus. E a partir do momento que eu busquei em Deus, eu comecei também nesse exercício de buscar me conhecer mais, entender quem eu sou, na medida que eu vou me aproximando de Deus. Porque muitas vezes eu buscava felicidade, como eu falo e vejo muitas mulheres fazendo, no meu casamento. Não, agora tá perfeito, porque eu me casei, eu sempre falava isso, porque quando eu era adolescente eu queria muito casar. Eu me casei muito muito nova, né? Aos 19 anos. A mulher que se divorcia pode ver um novo amor. Eu creio, e eu vou te responder, tudo que eu falo aqui é o que eu acredito, e naquilo que eu acredito em Deus. Eu acredito que sim, que esse é um ponto de muita dúvida, que é o primeiro ponto que às vezes as mulheres, né, se bloqueiam até mesmo de tomar a decisão. Mas como assim? Eu vou casar de novo? Entende? E aí, se o divórcio não é uma coisa que seja agradável aos olhos de Deus, eu também acredito que não seria o ideal de Deus. Mas existem duas pessoas, lembra? É muito importante que você, a partir de agora, assuma a sua parte, a sua responsabilidade de ser curada, de ser restaurada, de corrigir aqueles erros, aqueles detalhes que você mesma percebeu, entende? Para que você viva um novo amor. Porque esse novo amor, na minha visão, do que eu acredito e o que eu estou falando para você, que eu acredito e vivo, é que você só vai conseguir viver esse novo amor quando você redescobrir, né, ou aprofundar o seu amor próprio. Que lembra que a gente vai amar alguém de acordo com o que a gente ama a nós mesmos. E muitas das vezes, com o divórcio, a gente acaba, nesse processo todo, se deixando muito de lado, se deixando sempre a quem? Sempre por último. Então, é o momento de você resgatar isso, porque só quando você estiver realmente fortalecida. Então, para todas as mulheres que estão aqui, eu falo, você precisa primeiro ser restaurada, você ser restaurada.
porque aí você vai entender o que é bom para você, quais são suas novas escolhas a partir de agora, tá? E eu acredito sim que podem viver o novo amor na presença de Deus, na presença de Deus. Mas vamos entender que na presença de Deus, sem os rótulos, ou as regras, ou talvez os limites, que muitas das vezes as pessoas já ficam olhando, né? Ah, mas é que igreja isso pode, não pode casar. É você e Deus em primeiro lugar. E aí sim, quando você estiver se sentindo essa mulher amada, verdadeiramente, conquistando os seus sonhos, fazendo esses movimentos de se cuidar, de se olhar, de não se sentir mais menosprezada, entende? Não se sentir mais por baixo, eu sou divorciada, não, né? Porque eu até coloquei, uma das mentiras é achar que, uma mulher divorciada, ela é uma ameaça, ela é um perigo, uma coisa. Não, você continua sendo essa mulher íntegra, essa mulher responsável, de caráter. Por quê? Porque nós somos mulheres cristãs. Isso sim faz parte da nossa identidade. Então, acredito sim. E você começa cuidando de você mesma. Quando a pessoa sai de um relacionamento e já entra em outro, certo? Assim, é muito difícil de dar certo. Por quê? Porque vai ser de novo viver baseado em quê? Nos julgamentos. Porque eu estava casada, então agora eu tenho que correr atrás para me casar de novo, porque aí eu vou estar dentro de um padrão. Então, se essa for a motivação, vai dar ruim mesmo. Agora, se a motivação for cuidar de si mesma, se a motivação for, não, eu me sinto pronta para viver assim, e por que não? E aí, quanto ao divórcio, que as pessoas falam, mas Deus me perdoou, eu acredito que sim, Deus vai te perdoar, e Deus perdoa todas as coisas, mas essa responsabilidade por viver esse novo amor, ela é fundamental que você assuma com todas as suas forças a sua parte e creia no impossível de Deus, creia assim, dando passo de fé, que também vai ter uma pessoa que vai estar vivendo no mesmo momento que você, que vai estar também com os mesmos objetivos que você, porque não existe casamento. Lembra do jugo, que as pessoas falam que jugo desigual é quando um é cristão, o outro não é. Isso também é um jugo desigual, mas existem vários outros jugos desiguais, entende? Que muitas vezes a pessoa fala que é da mesma fé, mas quais são os comportamentos que essa pessoa tem? E lembra que ser cristã não tem a ver com rótulo de igreja? Então, na sua vida você vai perceber, puxa, faz sentido para mim. Essa pessoa também, ela tem Cristo como sua prioridade. Então, sim, é possível um novo amor, mas que você sinta e viva esse novo amor de Deus em Deus, primeiro em você, tá bom? E com você. E para viver isso, está tudo linkado, né? Incrível. Todos os assuntos que a gente está falando aqui. Para que você dê esse passo também, uma coisa extremamente necessária para todos vocês aqui é que você desenvolva o quê? Para viver um novo amor, para ser feliz depois do divórcio, mesmo sabendo que foi doloroso, mesmo agora tendo demandas novas, difíceis, né? E se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Demandas de filhos que tem que resolver situações em casa, situações financeiras, que aqui a gente pode falar em outro momento sobre isso. Com tudo isso, você assume a responsabilidade de ser feliz. Eu vou ser feliz. Mas como se eu tenho 2 filhos, tá? E imagina uma mulher com 2 filhos para criar, né? Para cuidar, para educar, né? E ainda tem outro contexto que nem sempre a paternidade é exercida de forma fiel, né? E íntegra. E é o caso de muitas mulheres, infelizmente, que é algo que acaba acarretando mais peso, mais dificuldade. E aí que está a grande questão. Eu me colocar nesse lugar, nessa posição de responsabilidade, de fazer a minha parte e ser feliz. Como assim? Eu aprendi a ser feliz sozinha, porque sozinha as pessoas confundem, né? Acho que a pessoa que está sozinha, sem estar em um relacionamento, ela está solitária, derrotada, tadinha, fracassada, e não é isso. O que é você aprender a ser feliz sozinha? Você saber que você é inteira, você não está faltando um pedaço. Ana, mas eu quero muito viver um novo amor. Glória a Deus, que você consiga manter esse desejo, essa vontade de investir cada vez mais em você, para que isso aconteça na sua vida e você usufrua disso plenamente. Eu na vida, 2 filhas, empreendedora e na luta. Isso mesmo, é isso.
Mas olha só, empreendedora na luta, você tá aí fazendo o seu melhor. E eu tenho certeza que por elas também, muitas coisas que você já fez, assim, que você achava que nem daria conta. A Jane colocou com certeza. Mulher é fenomenal e para elas o amor supera tudo. Deus acima de tudo. É isso mesmo. Ela se torna muito, muito, muito mais forte. E é isso, meninas. Quando eu falo de força, não é a gente assim, né? Aquela coisa de ser uma mulher maravilha, não. Mas a gente saber que nós podemos superar. Nós podemos superar todas as coisas em Deus. Não é deixar de ser humilde, não é deixar de pedir ou receber ajuda. Pelo contrário. O que mostra a nossa força é a capacidade que nós temos de buscar ser melhores. Porque quando a gente busca ser melhor, a gente acaba sendo melhor em tudo. A gente começa a ser uma mãe melhor. O que eu vejo muitas vezes acontecendo é que nós, mulheres, muitas mulheres dão conta de tudo. Ajuda todo mundo, faz tudo por todo mundo e se deixam em último lugar. E aí que está a grande questão. E esse não é o propósito de Deus para nós. Entende? Porque quando uma coisa é importante, quando uma coisa é prioridade na sua vida, você dá um jeito, né? Igual colocou aqui, tem filhos pequenos, você dá um jeito. Pelos seus filhos você faz tantas coisas, então por você também é necessário que você faça esse movimento. E um passo de fé é você desenvolver isso, a sua autoestima, desenvolver a sua confiança, que está longe do que muitas pessoas falam, muitas pessoas acham, que é só colocar uma maquiagem bonita, um filtro, alguma coisa, uma roupa nova que vai mudar tudo. Não, não vai mudar. Isso está muito mais profundo, isso precisa de um mergulho muito mais intenso, entende? Eu já tive momentos em que eu estava tão destruída emocionalmente, tão, né, com a autoestima tão baixa, que eu podia colocar todo dia uma roupa nova, eu me sentia feia, horrível, me sentia não sei o quê. Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o seu estado de espírito. E quando a gente fala de mulher cristã, né, a gente entende um pouco isso. Esse espírito de fé, entende? Esse estado emocional. Lembra que está tudo ligado? Corpo, alma e espírito. Deus entende o que você sente na sua pele. Deus entende o que você sente na sua alma, né? No seu coração. Aquilo que muitas vezes faz com que você se derrame, que você chore, que você sinta. Deus entende você. Entende? No seu espírito, então tá tudo ligado. Exatamente, Jane colocou, não é só o externo, e sim o interior nosso que tem que emanar luz. E é verdade, então tinha momentos que eu vestia aquela roupa mais linda, mas assim, o meu olhar era triste, né? Muitas pessoas olhavam para mim e via. Então hoje é diferente, porque as pessoas vão olhar para você, para o seu olhar. Mas Eliana, eu tô sofrendo. Mesmo no sofrimento, nós podemos sim emanar essa luz que a Jane colocou aqui, porque nós carregamos dentro de nós o espírito de vida, e não é a nossa circunstância, não é um rótulo que, sabe, eu falo agora assim, em nome de Jesus, porque nós cremos, todas nós cremos aqui, e que você, a partir de hoje, tome essa posição, firme mais ainda essa posição, entende? E tenha essas atitudes que eu coloquei aqui, desenvolver a sua autoestima, desenvolver a sua confiança. Mas é uma confiança como? Você vai precisar de ajuda, mas você vai buscar isso, entende? Se o seu filho passar mal hoje, agora, se minha filha passar mal agora, eu vou dar um jeito, eu vou correr, eu não sei que horas são, eu não sei onde que tá, eu não sei onde que eu vou levar, talvez, qual hospital, mas a gente vai fazer o movimento, é isso. E talvez você está ferida, machucada, mas está aí, no mesmo lugar. E eu falo isso, às vezes, a gente está passando por isso dentro de um relacionamento, ok? Mesmo com uma decisão tomada, mas você está ali ainda, tá? E estou falando para quem já tomou essa decisão. Não é para como incentivar ninguém antes de você, não, tá? E isso eu sei que vocês que vão... Onde chegar essa mensagem vão entender. Agora, para os críticos, para as pessoas que querem nos rotular ou rotular o meu trabalho, alguma coisa assim, não importa, porque eu sei que a verdade, ela sempre, a verdade, ela liberta, gente, a verdade sempre prevalece. Pode passar quanto tempo for. A gente colocou, quando entregamos a Deus, Deus nos dá força. Nós sabemos que, sim, é Deus que nos sustenta. Ah, mas cadê o seu marido? Gente... Entende? E aqui a gente está para reduzir a importância, né, para as mulheres. Muitas, às vezes, nem querem estar num novo relacionamento
porque tem medo. E até isso eu quero trazer, incentivar você, acredite, se você quer isso, admita, não fique se escondendo mais. Exatamente. Então, sim, essa força que nós temos de mãe, não é só pela maternidade, é porque Deus já colocou na gente como mulher. Até você que não é mãe, você tem algo dentro de você que foi Deus que colocou e você precisa acessar. Então, para isso, você precisa desenvolver a sua autoestima, desenvolver a sua confiança. E às vezes você vai precisar de ajuda profissional, você vai precisar assim, de treino, que todos os dias, lembra? Não é aquela coisa que a gente fica só lá no mundo, que as pessoas às vezes espiritualizam tudo, né? No ambiente espiritual, que é uma coisa imaginária, não, é na sua vida prática. É uma camada mais profunda que você vai acessando, sabe? Que você vai cada dia mais, um pouco mais. E aí você vai percebendo que tá tudo bem, como é o tema dessa Masterclass hoje, tá tudo bem se onde você está agora não esteja tudo bem como você gostaria, ou que não esteja tudo organizado, ou que não esteja... Você ainda não está sentindo isso, mas você está um pouco mais caminhando para esse desenvolvimento. E é por isso que eu estou aqui. E se você precisa de ajuda para isso também, você pode contar comigo. Você pode acessar. Deus vai abrir portas para você. Que às vezes a gente olha assim, não, mas como que eu vou ter ajuda? Como que eu vou fazer tanta coisa, Eliana? É muita coisa sim. Mas em todos os momentos em que eu busquei ajuda, Deus abriu portas para mim, possibilidades que eu consegui avançar um pouco mais, porque até hoje eu estou sempre um pouco mais. E é assim para você também, um pouco mais, amanhã um pouco mais, que você perceba isso. Olha quanto você já cresceu, mas mesmo sofrendo, chorando, mas você já cresceu, porque você, se você está aqui comigo, você está se permitindo isso. Porque eu já fui uma mulher que eu era tão rígida comigo mesma, que eu não me permitia, mesmo sofrendo, mas eu, entende? A rigidez para não avançar, a rigidez para não sair do lugar. Por quê? Porque mesmo estando desconfortável naquela situação que eu estava, ou talvez na situação que você está, mas é uma situação que você está acostumada, né? Que às vezes está acostumado com aquele sofrimento, com aquela situação. Só que perceba, lembra? Às vezes Deus está te mandando para outro lugar. E aqui não é rebeldia, aqui esse outro lugar é um lugar de quê? De vitória sim, de alegria sim, mas precisa de você dar os passos de fé. Então vamos quebrar essas mentiras que talvez estejam atrapalhando a sua caminhada. Talvez você está aí achando, não, mas eu vou ser taxada de não sabe, Eliana. Isso é muito dolorido, é mesmo. Mas isso não define quem você é. Não é o que as pessoas dizem. Deus está contemplando você aí na sua casa. Deus conhece o seu coração, a sua intenção de adorá-lo, de servi-lo com toda intensidade, assumindo os seus erros sim, corrigindo coisas, mas se permita sair desse lugar e se desenvolver e crescer. Porque sim, existem coisas que talvez hoje você vê assim, não, mas é inadmissível passar por isso, eu não aceito. Que lá na frente você vai olhar para essa história e ver, nossa, como que eu consegui? E eu gostaria que você fizesse esse exercício agora, de olhar o quanto você já avançou. Porque às vezes parece que não é nada, mas algumas coisas que você antes pensava de um jeito, talvez você lá atrás você também era rígido de alguma área da sua vida, que você foi, né, se tornando flexível, que às vezes o sofrimento também faz isso com a gente. Mas o que eu quero dizer para você é que não seja algo assim permanente, que você entenda que isso não está bom na minha vida, então eu vou buscar dar esse espaço, todos esses passos que eu falei aqui para vocês, espaços de fé, de não andar sozinha, de não se limitar aos julgamentos, de fazer novas escolhas para você, de assumir definitivamente, meu objetivo é que você saia aqui com uma nova postura. Essa postura não tem nada a ver de confrontar ninguém, mas uma postura de amor. Para quando olharem nos seus olhos, falarem assim, gente, como pode? Como que ela está conseguindo vencer tudo isso? Como? Sabe? Para olharem para você e você inspiração de amor. Você não vai precisar brigar com ninguém, entende? Nem com pessoas do seu passado. Lembra que você está um pouco mais se permitindo ser transformada. Poxa, hoje eu estou muito mais equilibrada, eu estou muito mais... Eu estou com esse problema ainda? Estou com esse problema. Ah, Eliana, mas eu estou no processo. Estou no processo, mas hoje eu estou um pouco mais gostando de mim, um pouco mais organizando a minha vida,
aquilo que cabe a mim. Lembra que é muito interessante, nós temos mulheres que às vezes damos conta de tudo, queremos controlar tudo, resolver tudo, e aí a gente fica no esgotamento físico e espiritual emocional muito grande. Então agora é você tirar um pouco, vai tirando um pouco desses pesos. E quando eu falo saia da prisão do passado, sabe? Você tem a chave. Vai deixando esses pesos para trás, vai começando a se apropriar desse amor próprio, desse amor de Deus, e deixando alguns pesos, algumas responsabilidades que talvez você tenha carregado, que não são suas. Lembre, tem situações que a gente tem que assumir até o que não é nossa responsabilidade. Tem. Mas existem questões que envolvem o divórcio que às vezes a gente fica carregando e não é mais a nossa parte. Carregando pessoas, histórias. Então reflita sobre isso. E o último passo de fé que eu quero trazer para vocês hoje, que você viva a sua vida a partir de agora e pense. Qual o propósito maior nisso? Então pensa, qual o propósito maior de tudo isso que você vivenciou até aqui? Qual o propósito maior de você acordar amanhã e se amar verdadeiramente? Olhar para você com mais carinho, ter compaixão por você, né? Proporcionar momentos bons para você, se você já está num contexto só você e seus filhos, viver algo novo, diferente, olhar nos olhos deles, olhar nos seus próprios olhos, se olhar no espelho, entender que você é uma mulher de valor sim, que você não vai mais andar de cabeça baixa e nem se esconder de ninguém, você vai apenas brilhar, o brilho do Espírito Santo na sua vida e mostrar, por que não mostrar ao mundo realmente o seu valor? E isso a gente precisa fazer sem impor nada a ninguém. Faz parte também, Lia, de a gente deixar algumas coisas, largar os pratos, né, e delegar as funções de quem é responsável. Isso também, isso tem muito a ver com o nosso senso de merecimento. Muitas das vezes a gente não se sente merecedora, né, como se a gente merecesse, enfim, a gente começar a abrir, sabe? E muitas vezes as ajudas, lembra que eu falei? Nem sempre vão vir da pessoa que você esperava. Então, mas comece aí a criar, fazer esse movimento para que você saia desse estado de se sentir e de, eu tô sozinha. Não, você não tá sozinha, você tem um Deus com você em primeiro lugar. E mesmo que pessoas da sua história, lembra, não façam a parte ou a responsabilidade que cada uma tem, mas você vai fazer a sua. E a primeira responsabilidade que você tem é cuidar de você mesmo, desenvolver a sua autoestima, desenvolver a sua autoconfiança, para entender que você é capaz, inclusive, de superar o divórcio e de ser feliz. Se fez sentido para vocês tudo isso, eu gostaria muito que você depois revisasse todos esses pontos que eu falei aqui, você saísse dessa live com esse propósito. Qual é o meu propósito maior? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Eu só estou deixando a vida levar, tal, vou ver o que vai dar. E talvez você esteja segurando pessoas do seu passado, né? E pra gente, um dos pontos pra gente poder largar essas pessoas, cara, não é abandonar as pessoas, sabe? Mas é a gente deixar que cada um, né, faça suas escolhas, não querer mais controlar as situações, abrindo mão até mesmo de prejuízo de coisas que a gente acha que a gente foi injustiçado, né? Que a gente não merecia, mas perdoando a si mesmas e perdoando essas pessoas e deixando que o novo de Deus se aproxime de você. Se fez sentido para você essa live, me manda uma mensagem aqui no direct, tá? Em breve eu vou abrir uma mentoria em grupo. Hoje eu faço mentoria individual, cada mulher tem uma história, uma situação, mas eu acredito também que em grupo você possa se desenvolver e também oportunizar mulheres que estão naquele momento crucial, né? Que muitas das vezes a gente tem, que a gente não tem apoio, que a gente passa, que muitas dificuldades e realidades totalmente diferentes da realidade anterior. Então tudo isso mexe muito com o nosso contexto. A Aninha colocou entender que a gente não pode pôr a mão na prova do outro e nem dar cola. Exatamente, cada pessoa, cada ser humano está vivendo os seus processos. E às vezes nós temos, né, a famosa síndrome da salvadora, que a gente quer salvar todo mundo. E nem, sabe, tipo assim, nem Jesus nos exige isso, mas a gente se exige isso, de sermos a salvadora. A gente quer salvar o nosso
quando então, né, até então marido, às vezes também quer resolver o problema do ex-marido, enfim. E outras pessoas na nossa história, não é só o ex-marido, porque como a gente age numa área da nossa vida, geralmente age em todas. É a que faz tudo, né, que salva todo mundo, que resolve tudo na igreja, tudo no trabalho e tal. E eu já fui essa mulher de querer salvar uma pessoa, sabe, de forma assim, veementemente, cegamente até que eu entendi que eu jamais poderia salvar essa pessoa, entende? Que Deus não estava exigindo isso de mim, como muitas vezes a religião nos ensina, que a gente, né, é como se a gente tivesse que salvar outra pessoa. E não, essa não é a nossa responsabilidade, porque Jesus, só Ele é capaz de salvar. Nós não somos capazes de salvar. Mas agora, uma coisa é certa, nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Por quê? Porque a nossa vida é preciosa. Não é porque a gente se acha, não, porque a nossa vida é preciosa. Você tem uma história para viver em Deus, sabe? Eu sei que muitas vezes vem esse sentimento de rejeição, muitas vezes de humilhação, ou por que eu quero e outra pessoa, o que fiz a pessoa, outra pessoa não fez, mas como a gente já falou assim, cada pessoa está vivendo o seu próprio processo e podem ter certeza que lá na frente, até mesmo as pessoas que passaram pela sua vida vão entender e talvez até te olhar de uma forma totalmente diferente. Só que isso não pode ser algo esperado por você. Por quê? Quando você conseguir focar na sua vida, na sua história, corrigir os seus próprios erros, estar disposta a enfrentar o novo, né? Uma mulher incrível escreveu aqui. Isso aí sim, deixar o velho ir embora. Não se trata de pessoas, não se trata de competir com pessoas, não se trata de rebeldia, de não ser sábia, de estar totalmente assim alheia à vontade de Deus. Pelo contrário, eu quero reforçar aqui que todas as mulheres que passam por mim, que estão comigo nessa caminhada, porque é uma caminhada assim, né? É uma jornada. São mulheres incríveis mesmo. E você se considere assim uma mulher que ama a Deus, uma mulher cristã que ama o Senhor, que só quer agradá-lo. E que sim, cada uma com a sua história tiveram erros, tiveram muitos acertos, muitas tentativas, mas essa função de salvadora você precisa abrir mão urgentemente, porque não é sua responsabilidade salvar ninguém. Então entregue ao Senhor. Que a gente fala tanto de entrega, eu vou entregar ao Senhor, mas será que a gente está entregando mesmo? Né? E entregar a Deus também entregar o controle a Deus. Agora, não deixar de tomar as atitudes que somente você precisa tomar, tá bom? Foi uma alegria estar com vocês aqui. Então, se fez sentido essa live, depois você me conta, eu vou ficar muito feliz de saber. Também, no último post que eu fiz, coloca lá qual mentira que você já não acredita mais e qual verdade que você vai assumir a partir de agora na sua história. De cada vez mais entender, opa, às vezes não tá tudo bem ainda, mas entender que vai ficar tudo bem. E esse vai ficar tudo bem, ele começa dentro de você. Quando você estiver lá no seu quarto orando, chorando também, triste, às vezes com raiva também, não precisa negar os seus sentimentos. Mas estou aqui para te ajudar, que você aprenda a lidar com esses sentimentos, para que você vença, que você consiga avançar, apesar da circunstância, apesar do que estão achando, do que estão te julgando. Isso não é o mais importante. O mais importante é você se levantar e você assumir essa nova postura em Deus. Fez sentido para vocês, meninas? Quero muito agradecer a presença de vocês aqui e dizer que Deus tem uma nova história sim para você. Você pode ser feliz. Eliana, mas está difícil, mas você vai superar todas as coisas. Lembre-se que o seu inimigo não é o seu ex-marido, não é o inimigo que quer destruir, não é só um estado civil, ele quer destruir a nossa vida, a nossa família. E a sua vida é mais importante, que através da sua vida, os seus filhos são impactados, a sua família é impactada se você não tem filhos, toda a sua história, entende? Então é muito mais que você, entenda isso, que a sua vida é importante e nada pode te tirar ou te separar, ou te reduzir, ou te rebaixar nesse ambiente de Cristo, não, tá bom? E com essa postura você vai perceber que Ele vai
continuar, que eu sei que ele já te colocou em lugares altos, continuar te colocando em lugares altos, além dos que você possa imaginar. Parabéns pela live, gostei muito, obrigada. Um beijo para vocês, obrigada por estar cumprindo a sua missão. Eu estou muito feliz, inclusive quero te convidar também eu vou compartilhar um vídeo lá do YouTube também, para que vocês se inscrevam lá no canal. E sempre eu vou estar colocando conteúdos lá e aqui, porque as pessoas chegam pelo YouTube e outras chegam aqui pelo Instagram, tá bom, meninas? Então, se vocês também tiverem interesse em participar dessa mentoria em grupo, me manda um direct, só clicar aqui no link que tá na bio e falar que querem participar, e aí eu vou mandar as informações para vocês, tá bom? Um beijo e uma boa noite para vocês. Saiam daqui com essa certeza de renovação, de esperança, que vocês estão cada vez um pouco mais, e com certeza vai ficar tudo bem. E a partir de amanhã comece a perceber as pequenas mudanças, que às vezes a gente espera grandes milagres, mas às vezes Deus está querendo mostrar pra gente pequenos milagres. Na sua casa, como você vai se olhar, como você vai olhar para os seus filhos, como que você vai se comportar onde você for, tá bom? Só lembre disso, de brilharem em Deus, o brilho do Espírito Santo de Deus em vocês, se sentindo amadas, filhas amadas e depois rainhas, sim, da casa de vocês, que o seu ministério, tudo ao seu redor é um contexto que faz parte de quem? De quem você é. Quem você é muito mais importante do que você faz. E o que você fizer vai ser muito bem feito, vai ser muito maravilhoso, porque você sabe que o seu valor está além disso, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, até mais.